E se o final de One Piece já tivesse sido mostrado pra gente desde o primeiro episódio? Pode parecer loucura, mas existe uma teoria que muda completamente a forma como a gente enxerga o final da obra. Porque e se eu te disser que Monkey D. Luffy não vai apenas se tornar o rei dos piratas? Ele vai terminar exatamente como Goldie Roger, executado, mas não derrotado. E antes de você pensar que isso não faz sentido, fica comigo até o final. Porque quando você entender o padrão que existe em One Piece, você vai perceber que isso já estava sendo construído há anos. One Piece nunca foi só sobre piratas, nunca foi só sobre batalhas. A obra inteira gira em torno de uma ideia: a vontade nunca morre. A famosa vontade herdada. Personagens desaparecem, histórias acabam, mas a vontade continua. Goldie Roger não foi apenas um pirata. Ele foi o homem que iniciou tudo. Mas olha o detalhe mais importante. Ele não morreu tentando fugir. Ele se entregou e naquele momento, na plataforma de execução, ele não estava sendo derrotado. Ele estava criando uma nova era. Agora, pensa comigo. Quem é o personagem que mais se parece com Roger? Não em poder, mas em essência. Monkey D. Luffy. Mesma risada, mesma liberdade, mesma forma de enxergar o mundo. Mas existe algo ainda mais importante. Luffy não luta por poder. Ele luta por liberdade. E isso cria um ponto perigoso na história. Porque se o objetivo dele é liberdade absoluta, o final da jornada dele não pode ser comum. Agora entra a parte mais pesada dessa teoria. Se Luffy realmente se tornar o rei dos piratas, o que acontece depois? Ele simplesmente vive feliz? Acabou? Não. Isso quebraria completamente o padrão de One Piece. Porque o título de Rei dos Piratas não é o final. É o início de algo maior. E foi exatamente isso que aconteceu com Roger. Quando ele chegou ao topo, ele não ficou lá. Ele iniciou a maior era de piratas da história. Agora imagina, Luffy chegando no topo, descobrindo toda a verdade do mundo, o século perdido, Joy Boy, Imu, e tomando uma decisão, a mesma decisão que Roger tomou. Aqui a teoria fica absurda, porque Luffy não seria capturado, ele não perderia, ele se entregaria, assim como Roger, mas antes disso, acontece algo que muda tudo, uma conversa entre dois personagens que começaram a história juntos, Kobe, o garoto que sonhava em ser marinheiro e que, graças ao Luffy, se tornou um dos maiores nomes da marinha. Agora, almirante de frota. E nesse momento, Luffy revela algo. Ele vai ser pai. E ele já escolheu o nome, Monkey D. Roger. Imagina essa cena. Kobe em choque, sem saber o que dizer. Porque ele entende, aquilo não é só um pedido, é uma responsabilidade, porque se não fosse por Luffy, ele nunca teria se tornado quem é. E agora é a vez dele proteger o futuro. E então chegamos ao momento final. A plataforma, a multidão, o mundo inteiro assistindo. Assim como foi com Goldie Roger. Luffy sorri. E antes de morrer, ele diz as mesmas palavras. E inicia uma nova era. Mas dessa vez, não é sobre piratas. É sobre liberdade. Porque talvez One Piece nunca tenha sido sobre encontrar um tesouro, mas sobre garantir que a liberdade nunca desapareça. E se isso for verdade, então o final da obra já aconteceu. Com outro nome, Monkey D. Luffy. Se você curte esse tipo de teoria, já deixa o like.